Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 13 de programação web. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos sobre checkboxes, rádio, nós vimos que esses componentes nós podemos inserir em nossos formulários, vimos sobre seleção de cores e botões genéricos, onde aprendemos que podemos inserir tanto botões com apenas textos, mas também botões com textos e imagens. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através do botão de reset. Esse tipo de botão serve para reiniciar os dados do formulário e para adicionar esse botão, usamos o elemento input com type igual a reset. Os textos desses botões são definidos com o atributo value. Então aqui no caso, nós temos um exemplo de como inserir um botão reset no nosso documento HTML. No caso aqui, type vai receber reset e o value vai receber reiniciar, porque é o texto que eu quero que tenha no meu botão, como está apresentado aqui, certo? Esse aqui vai ser o modo como vai ser apresentado para o usuário, para que ele possa utilizá-lo. Então, além daquela forma, nós temos outra forma de adicionar o botão reset no documento HTML, que é utilizando o elemento button com type igual a reset. E diferente do elemento input, o elemento button permite a criação de botões com imagens além de textos, da mesma forma do botão genérico que nós aprendemos na última aula. Então aqui nós temos um exemplo de como ficará no código HTML e aqui de como vai ser exibido no navegador para o usuário. E temos também o botão de upload, que esse tipo de botão permite selecionar um arquivo para um eventual upload. E para adicionar este tipo de botão em um formulário, podemos utilizar o elemento input com type igual a file. E o formulário que contém esse botão deve possuir o atributo EncType com valor multipart ou form-data. Aqui nós temos um exemplo em HTML de como seria um botão upload. No caso aqui, type vai receber file. E aqui é a maneira que vai ser apresentada no navegador para o usuário, onde ele vai poder escolher o arquivo para posteriormente fazer um upload. E nós temos uma imagem como botão de submit. Uma imagem pode funcionar também como botão, e para isso utilizamos o elemento input com type igual a imagem. O caminho absoluto ou relativo da imagem vai ser definida como atributo src, de acordo com o que já vimos em aulas anteriores, certo? Um texto alternativo deve ser definido como atributo alt, que pode ser utilizado caso ocorra algum problema no carregamento da imagem. Então aqui nós temos uma imagem que vai servir de botão para o usuário, certo? Que esta é a forma que vai ser apresentada no navegador para o usuário. E aqui nós temos um exemplo de como inserir este tipo de botão, certo? Nós temos também o drop-down list, porque muitos formulários permitem que os usuários selecionem um ou mais itens de uma lista de opções. Essa lista é realizada através de um drop-down list. E para adicionar este tipo de componente, utilizamos o elemento select. Aqui nós temos um exemplo em HTML de como inserir esse drop-down list. Então, as opções devem ser definidas no conteúdo do elemento select e adicionadas com o elemento option. O conteúdo do elemento option é exibido para os usuários e esse elemento possui um atributo chamado value. E aqui é um exemplo de como fazer no código HTML e este aqui é como este código vai ser apresentado para o usuário através do navegador. Então, por padrão, apenas um item do drop-down list pode ser selecionado pelos usuários, mas utilizando o atributo múltiplo, um ou mais itens podem ser selecionados. Geralmente, mantendo a tecla Ctrl pressionada, os usuários poderão escolher 2 ou mais itens. E aqui, utilizando o múltiplo, certo?
Então, aqui, com esse atributo aqui, o usuário vai poder selecionar mais de uma opção. Então, no caso, nos drop-down lists com muitas opções, é interessante agrupá-las em categorias. Esse agrupamento pode ser realizado através do elemento OptGroup. Esse elemento possui um atributo chamado de label. E aqui nós temos um exemplo deste agrupamento. Está usando aqui a tag OptGroup label, recebendo região sudeste, aqui recebendo região sul e esse recebendo região nordeste. E aqui é como aquele código vai ser executado e apresentado para o usuário através do navegador. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre tipos de botões. No caso, nós vimos o botão de reset, botão de upload. Vimos para que serve cada um deles, certo? Vimos também que uma imagem pode ser um botão para o usuário. E vimos também o drop-down list, para que o usuário possa selecionar várias opções. Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.